identificação. Pedras Soltas FM, ZYT 827, uma emissora da Associação de Rádio Comunitária ARC, em 104,9. Itapetim, Pernambuco, a rádio do ventre imortal da poesia. Confira a hora certa. 1h08. Abra espaço, porque nós já estamos chegando com um programa que vai ocupar todo o seu dial. Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra, com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Boa tarde, pessoal, graça e paz. Mais uma tarde abençoada com esse programa Vida na Palavra. E é uma honra para nós estar junto com você que tem nos acompanhado nesse programa e tem sido bastante abençoado. Para quem não me conhece, sou Roberto Soares, pastor da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. Estou hoje, nessa tarde, com meu amigo e querido Bruno, que vai estar se apresentando para vocês. Glória a Deus, a paz do Senhor. Que maravilha poder estar aqui. É uma honra, muito bom poder falar sobre o Evangelho, fabuloso Evangelho de Jesus Cristo, né? A palavra que é ensinada, que é transmitida através desse programa, é para impactar positivamente a tua vida. Então, o propósito é Vida na Palavra, o nome do programa. Justamente. Então, é a prática da palavra do Senhor. Não podemos aqui simplesmente lançar palavras de filosofia bonita, palavras que, né, pastor, vão atrair, vão chamar a atenção, mas o foco é transmitir a graciosa palavra do Senhor, porque ela sim, diferentemente de qualquer outra palavra da face da terra, ela pode libertar e tem poder para revirar totalmente o homem, transformar. Amém. E nós temos tido uma boa audiência, Bruno, tanto assim nos próprios rádios, né, como também uma audiência online. A gente tem visto pessoas que têm nos acompanhado de vários lugares aí. Isso é top demais. Sempre conectada, quando chega na terça-feira, né? Inclusive no grupo também, muitas pessoas aqui compartilhando, mandando mensagem, falando aqui que está conectado. Esse programa tem sido um divisor de água e tem abençoado a vida de muitas pessoas. Daqui a pouco nós vamos estar dando um alô para cada um de vocês aí que está mandando mensagem para a gente, tá certo? Mas vamos começar o nosso programa. Hoje a nossa leitura está no livro de Mateus, capítulo 13. Mas antes de começar, vou convidar meu amigo Bruno para fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar nessa tarde e abrir os nossos olhos espirituais. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa extraordinária oportunidade que o Senhor nos concede nessa tarde. Que todas as pessoas, Pai, que estão conectadas conosco, sejam impactadas com o poder que emana da Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos que a Tua Palavra tem poder para penetrar o coração do homem e transformá-lo completamente. Então tenho certeza que não será em vão. Esse programa tem o propósito de transmitir essa palavra e com certeza coisas extraordinárias vão acontecer. Nós declaramos uma tarde de bênção na vida de todos. Amém, amém, amém. E é isso aí, pessoal. Então convido você também a nos acompanhar, né, Bruno? Abrir sua Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia é um livro que nunca fica ultrapassado, né, Bruno? Exato. A Bíblia tem resposta para tudo, né? Tem instrução. E não é um livro só, né, pastor? Aí
é 1.500 anos aproximadamente de história escrita, que foi compilada em um só livro, mas que é extraordinário você pensar que de Gênesis a Apocalipse, né, como foi dividida a ordem da Bíblia Sagrada, fala a mesma língua, sabe? Não diverge. Não é uma coisa que um profeta falou uma coisa lá na frente, um outro profeta escorregou e disse uma coisa contrária. Justamente. Falam a mesma língua de Gênesis a Apocalipse. Isso é E incrível. interessante que é um livro revelado, rapaz. Quando a gente começa a ler, assim, tem muitas revelações, instruções que abrem os nossos olhos, né? Coisas ali que Deus começa a falar particularmente com cada um de nós quando a gente começa a ler. Por isso que você que não tem prática de ler a Bíblia, deve criar um hábito de sempre estar pegando a Bíblia. Eu gosto de pegar a Bíblia, Bruno, abrir a Bíblia e antes de ler, né, fazer uma oração ou declarar a palavra, né? Eu sempre digo assim, esta é a tua palavra, Senhor, a tua palavra é poderosa, eu amo a tua palavra nos dá sabedoria, abre os nossos olhos espirituais. Então é um livro poderoso, por isso que a gente tem que ter um foco na Bíblia, né? A gente nunca pode perder o foco da Bíblia, porque a Bíblia é a própria palavra. Talvez alguém diga assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo, né? Deus inspirou esses grandes homens de Deus, profetas, né? Os apóstolos, discípulos, pessoas aí, homens de Deus que foram mulheres também de Deus, né? Tem aqui passagens referentes à mulher, como Esther, né? Ô, pastor, e muita gente pensa que, tipo, nós temos uma Bíblia, né, formada por 66 livros, e que talvez foi alguém que chegou lá e a seu bel prazer definiu. Pronto, vão ser esses aqui, ó, junta esses 66 livros e isso aqui vai ser a Bíblia. E não foi dessa forma. Não. Ao longo da história, o próprio Jesus Cristo, né, ele homologou, ele validou que esses são livros sagrados, inspirados pelo próprio Deus. Então, a gente tem essa segurança. E como fica o Novo Testamento, que já foi ali após Jesus Cristo? Tem os relatos de Jesus Cristo. Os próprios apóstolos, né, também validaram a existência desses livros. Tanto é que nós temos apenas 66 livros, e não 100 livros, e não 200 livros, porque muitos livros foram escritos. Mas só temos 66 que eles foram considerados o canon das Escrituras Sagradas. E assim é muito forte, né? Não é um livro normal, né? Não é só um informativo. Não. É algo espiritual, né? Quantas vidas de pessoas não têm sido transformadas por meio das Escrituras, né? Quando uma pessoa começa a ler a Bíblia assim, com o coração aberto, a vida dela começa a ser moldada, né? Muda completamente. É como se fosse assim. É como se fosse, não. Na verdade é assim. O Espírito de Deus está sobre a Bíblia. As revelações começam a saltar, né? Quando a gente começa a mergulhar. Mas é isso aí. Então, eu convido você para abrir a palavra de Deus aí, deixar aberta aí. A gente vai estar comentando no capítulo 13 de Mateus, que é a parábola do semeador. Eu acho interessante, Bruno. Aqui no versículo 3 diz que Jesus falou a muitas multidões, né? Muitas coisas. Isso. Por meio de parábolas, né? Interessante que ele falava muita coisa por meio de parábola. Assim, teu consentimento, Bruno, parábola, por que Jesus falava tanto assim de parábola, né? Assim, e tem uma parte que ele diz assim, para que alguns ouçam e não venham entender, né? Não compreendam, né? E alguns venham ali, ver, mas não enxergar, mais ou menos assim, isso. Né? Mas tinha um propósito porque ele disse isso, né? E ele falava muita coisa por parábolas. O que é que tu acha? Ô, pastor, eu acho interessante porque fazia parte, inclusive, da cultura de Deus trazer parábolas. Desde o Antigo Testamento, ali a gente vê. Justamente. O Senhor sempre falava, né? Assim como a corça suspira por água, assim tenho sede. Então, os salmistas escreviam também trazendo até parábolas. Jesus Cristo já nasceu nesse meio de trazer parábolas. Além de dar expressão ao que ele quer dizer, ali quem é do reino vai entender, né? Teve uma passagem até que os discípulos não conseguiram compreender e Jesus explicou a eles. O propósito, inclusive, acho que é da parábola do semeador mesmo, né? Jesus já explica, lança a parábola, que é uma coisa que daqui a pouco a gente vai estar falando os detalhes dessa parábola. Que todo mundo, na verdade, tem conhecimento daquele conhecimento empírico que chama, né? Aquele conhecimento que todo mundo está
vive cotidianamente, que é plantar. Todo mundo sabe o que é plantar. Eu acho que nos 4 cantos da terra, né, pastor? Todo mundo sabe o que é plantar. E Jesus tinha a facilidade assim, e a sabedoria de trazer um conhecimento desses e relacionar o reino dos céus. Isso é fabuloso, isso ajudava a compreender as escrituras. Jesus, quando começou a trazer essa instrução, essa ilustração sobre a parábola, né, que ele fala que uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma parte da semente caiu no meio das pedras, isso, né? Uma parte da semente caiu entre os espinhos e uma parte da semente caiu em uma boa terra. Só que os discípulos ficaram sem entender, assim ficaram... Não, eles foram indagar, na verdade, né? Também não entenderam completamente aquele significado, né? E até que diz aí no versículo 10 que eles se aproximaram dele, os discípulos, e disseram: por que falas por meio de parábola, né? Perguntaram a Jesus: mas por que o Senhor fala por meio de parábola? Aí Jesus responde no versículo 11, diz assim: porque a vós é dado conhecer o mistério dos reinos dos céus, mas a eles não lhe é dado. Olha aí o segredo. E aos que têm se lhe dará, e terá em abundância. Aos que não têm, até aquilo que tem, lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Mas eu acho interessante isso aqui, né? Por isso que a gente não pode, quando vai meditar na palavra, tem que perguntar: mas por que Jesus disse isso, né? Porque o Espírito Santo, ele começa a trazer, começa a nos ensinar. A gente tem o Espírito Santo como professor, né? E uma das coisas que o Espírito Santo trouxe no meu coração, Bruno, foi assim: porque nem todo mundo está com o coração pronto para receber a palavra, ou seja, não está com o coração aberto, né? Porque assim, eu não sei se tu já viu, Bruno, mas tem uma palavra que diz assim, que o reino dos céus é tomado à força, né? Ou seja, é necessário um esforço, é necessário uma dedicação. É como se fosse assim, é como se Jesus estivesse dizendo assim: alguns não querem, eles ouvem, mas não querem, mas outros ali estão se esforçando, desejando para querer, né? Seja, eu vejo assim, quando Jesus dava a parábola, ele dava a parábola para a gente se esforçar em querer aprender o reino de Deus, né? Para que a gente queira entender, ou seja, a gente tá com sede. É tanto que os discípulos, mesmo que eles não compreenderam, mas eles foram ali, que estavam perto ali, porque eles queriam aprender. Mas e os outros, será que queriam aprender? Tem uma passagem que diz assim, que muitos, Jesus disse assim: vocês estão aqui por causa do pão, ou seja, por causa de uma oportunidade, por causa de um alimento, por causa de uma provisão, né, por causa de um milagre. Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que haja por exemplo, você tem pessoas agora nos ouvindo, mas alguns ligam ali a rádio, quando começa a falar da palavra, eles desligam, eles colocam uma música secular, eles param de fazer, eles não prestam atenção. Ou seja, está com o coração realmente voltado para as escrituras, para aquilo que vai ser falado, né? Então assim, quando a pessoa abre o coração, também a revelação entra de uma forma tão extraordinária na vida da pessoa, que a pessoa começa a ser moldada, né, pelo Senhor. E não só ela, mas a sua família também começa a ser mudada, ali, moldada, abençoada, porque a bênção de Deus, ele vai refletindo sobre aquelas pessoas que estão perto da gente. Assim também aconteceu na sua família, não foi, Bruno? Sim. Assim, de sua família ser moldada, né? Com né? certeza. Através da tua vida, porque quem começou mesmo lá ouvindo a palavra, primeiramente foi você, não foi? Foi, pastor. Já faz uns anos. E eu acho interessante que uma característica que eu percebi, né? Não só o que aconteceu comigo, mas toda pessoa que começa assim, entrar verdadeiramente, se entregar no evangelho, ele começa a querer falar do reino dos céus o tempo todo. Onde ele chega assim, empolgado, né? Então chega e encontra um outro irmão e já ali é tempo, é horas falando do evangelho, e não é cansativo. Não é cansativo, quanto mais se medita na palavra ali, mais a pessoa começa a se arrepiar, começa a aprender mais assim, fica muito empolgado, porque o reino de Deus também é como um tesouro escondido, né? A Bíblia fala que é como um tesouro escondido. Então, quando a gente acha aquele tesouro, a gente já sabe que tem mais tesouro a cascaviar, a gente busca ali. Então, foi muito bom, e também com a minha família, né, com minhas irmãs, minha mãe.
Hoje tu louvado tem, seja o tem Senhor. as duas irmãs que tu tem, Duas né? irmãs Servindo a Deus, servindo né? a Deus. Que maravilha, pastor. Sua mãe também, Minha né? mãe que também. se entregou também, né? Tá todo mundo na igreja. E eu lembro que uma vez, quando eu tava, antes de todo mundo se converter, eu tava na igreja e eu pedi a Deus, né? O desejo do meu coração era que minha família se convertesse, e fosse bem mais fervoroso do que eu, sabe? Glória então a aí, Deus. 3 tochas de Glória fogo. a Deus. Glória a Deus. Então, voltando para o texto, a palavra diz aqui, ó, como eu falei aqui, no versículo 3, Jesus falava muitas coisas por parábola, né? E falando ele disse assim, que certo semeador, que tudo que Jesus falava aqui tem uma representação, né? O semeador, a gente sabe que o semeador é aquele que semeia a palavra, né? A semente, a gente sabe que é a própria palavra de Deus, né? E a terra, nós comparamos a terra com o tipo do coração, ou seja, o coração de uma pessoa que está recebendo a palavra. É justamente aquilo que a gente falou ainda agora, há pouco tempo atrás, né? Será que o cara está com o coração aberto, né, para as escrituras, para receber, deixar criar raízes? Sim. Né, para diante de situações que eu acho interessante nessa parábola, é porque Jesus vai mostrar que a semente que foi semeada naquele tipo de terra e as situações que aconteciam era para sufocar ou atrapalhar com que a palavra de Deus produzisse fruto. E é assim que Satanás tem trabalhado. Ele trabalha de uma forma que tenta arrancar ou tirar a palavra que foi semeada no coração das pessoas. Então Jesus disse assim no versículo 4, Bruno, ele disse que quando o semeador saiu a semear, no versículo 4 ele disse que parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Nós vamos estar lendo esses versículos aqui e mais na frente a gente vai trazer a explicação do próprio Jesus, que ele trouxe a explicação da parábola do semeador. E ele diz que parte caiu à beira do caminho. No versículo 5 ele fala que outra parte da semente, que é a palavra, lembre disso, é a palavra. O semeador é o ministro, o pregador, você que está trazendo a palavra de Deus para a vida de outras pessoas. Né? Outra parte caiu em terreno pedregoso, ou seja, tinha pedra, muita pedra. E não havia terra bastante e logo nasceu porque a terra não era funda. A outra parte, né, caiu no versículo 7 entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra, como eu falei anteriormente, caiu em uma terra boa. Né? E ali os discípulos ficaram ali querendo entender, né, indagando ali, porque ele falava sobre muitas coisas, falava sobre parábola, né, justamente isso, porque eu creio assim que Deus quer ver o esforço de cada um, a dedicação, o coração aberto, não buscar só por oportunidades, não buscar só quando está passando por uma dificuldade, mas sempre estar disponível para buscar o Senhor. E no versículo 18 ele começa a trazer a explicação. Vou pedir para Bruno ler aí o versículo 18. A partir do versículo 18 diz: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É interessante, né? E Jesus, Bruno, eu acho que muito interessante sobre a palavra, né? Porque ele está falando aqui, ele está falando agora nessa parte da semente que caiu à beira do caminho. Mas ele vai e diz o quê? Vem o maligno. Ou seja, no mundo espiritual há uma realidade. Há espíritos, há demônios, há espíritos enganadores que estão trabalhando para destruir a vida das pessoas. Sabe, Bruno, um dos propósitos do diabo é levar o máximo de alma para o inferno. Graças a Deus, porque Deus ele nos deu uma solução, né? Ele nos deu, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que é muito recitado esse texto nas igrejas, fica algo assim bem forte no nosso coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele nos mostrou esse caminho, mas requer, claro, um esforço da nossa parte. Então Jesus estava dizendo aqui, ó, ouvindo alguém no versículo 18, escutai-vos, pois a parábola do semeador, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, foi o 19 que tu leu, não foi? Foi, 18 e 19. 18 e 19, palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arranca
o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aí você diz, mas se a pessoa não entende, o diabo vai e consegue arrancar. Um dos propósitos do diabo é tirar a palavra da pessoa. Mas essa é a questão. Mas por que não entendeu? Claro que a palavra de Deus a gente às vezes não vai entender de imediato. Mas é onde entra a questão do esforço, da permanência, da busca, de não desistir. Né, Bruno? De não desistir, ser permanente, né? Muitas pessoas elas falham no sentido assim, porque nessa parábola a gente vai perceber aqui situações acontecendo para as pessoas desistirem. E essa aqui foi logo na beira do caminho. Satanás conseguiu roubar. Às vezes o diabo ele vem até transfigurado numa pessoa, né? A pessoa está recebendo a palavra de Deus, Bruno, e alguém chega, rapaz, tu agora virás crente, tu agora sai disso, rapaz, tem futuro não. E uma semente ali que é lançada ali começa a trazer tristeza e o diabo rouba aquela palavra. E a pessoa já fica desestimulada, desiste, não tem mais vontade de buscar o Senhor. Né? Se quiser comentar alguma coisa, Bruno? Pastor, e uma coisa muito forte aqui para comentar em relação a isso. Todos os seres humanos da Terra, né, nos 4 cantos da Terra, há de encarar a eternidade. Justamente. Agora isso aí, ateus, cientistas, agnósticos, budistas, confucionistas, candomblistas, então de todas as religiões concordam que todos havemos de encarar a morte e uma eternidade para frente. Se é uma eternidade, né, onde vai haver um reino, onde vai haver alguma coisa, isso aí independe, mas a gente vai ter que encarar a morte. Então eu acho muito válido, pastor. Não é só uma questão de decisão, como a gente vai escolher uma roupa. Justamente, Escolher o reino dos céus ou o reino das trevas. Ninguém quer escolher o reino das trevas. Dificilmente alguém vai querer. Mas nós somos compulsivamente inclinados a seguir o caminho das trevas. Então, inclusive acho que é em Provérbios que fala que os caminhos do homem firmam-se no inferno. Os passos do homem vão conduzindo ele ao mau caminho, né? Já vem da própria natureza pecaminosa. Natureza, a gente é inclinado. Agora, se você perguntar, você quer o reino dos céus ou o reino das trevas? As pessoas vão dizer, o reino dos céus, obviamente. Ô Bruno, é por isso que Jesus disse a Nicodemo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Ou seja, se a pessoa não provar a experiência do novo nascimento, se o Espírito Santo não entrar na pessoa e fizer aquela transformação, é impossível, porque a própria carnalidade, né? O homem caído, na verdade, ele é morto espiritualmente, né? Então ele já está selado, condenado para um inferno eterno. Por isso que a Bíblia diz, se confessar de o Senhor Jesus e crer no teu coração, será salvo. E é uma decisão, né? Porque não é por mérito como as pessoas pensam, né? Você pensar, rapaz, eu tenho que me esforçar muito aqui porque eu tenho que agradar a Deus. Não vai ser por suas obras. Nunca vai ser por suas obras, porque ninguém merece. Se você pensar no homem mais santo da Bíblia que apareceu, claro, Jesus Cristo, a gente vai tirar ele porque Jesus é o próprio Deus na terra. Mas se a gente pensar em qualquer outro profeta, o rei Davi, que foi considerado segundo o coração de Deus, né? Moisés, que foi considerado um Messias do Antigo Testamento. Então todos eles fizeram grandes proezas, assim, foram muito considerados dentro do meio do judaísmo, né? Até hoje, que são muito considerados, mas ainda assim, pastor, falhos, mortais, né? E eles ainda não conseguiram chegar a um estado de perfeição diante de Deus. Não conseguimos. Precisamos tomar apenas uma decisão de reconhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Então não é uma questão de uma escolha de roupa, é a escolha de onde você vai passar a sua eternidade. Então isso é extremamente sério, pastor. É muito sério. Então, Jesus veio para mudar o mundo, né? Eu vi até um pregador falando que quando Jesus veio, né, ele dividiu a humanidade entre o antes e o depois, né? Eu costumo dizer assim, tudo vai depender de uma decisão, né? Uma decisão genuína, uma decisão verdadeira no coração. Exato. Né? Quando você decide ali, eu acredito assim, porque às vezes a pessoa diz assim, eu queria, né? Queria me converter, eu queria servir a Deus, mas eu não consigo. Mas é onde muitas pessoas erram. Por quê? Porque na verdade ninguém, como tu disseste, pelo seu próprio esforço naturalmente nunca vai conseguir mesmo não. É necessário uma ajuda do Espírito Santo. Né? Tudo é pela fé, a gente tem que dar o primeiro passo.
né? Não pode ter medo assim, não. Dê o seu primeiro passo, entregue a sua vida, né? E deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, voltando aqui na parábola do semeador, Bruno, quando chega no versículo 20, ele fala da semente que o semeador deixou ali, ó. O que foi semeado, foi semeado entre as pedras, ou terreno pedregoso, né? É o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. E a gente vê muito isso, né? Pessoas que ouviram a palavra, receberam com tanta alegria, foram impactadas pela palavra, mas aconteceu alguma coisa e elas retrocederam, elas desistiram. Assim, a Bíblia é maravilhosa, porque a própria Bíblia já mostra a característica de cada pessoa. Aí eu te pergunto, quem tem sido você diante do que você está ouvindo agora, né? Como é que está o teu coração? Quando Jesus fala dessa semente que caiu no meio das pedras, ele vai e diz no versículo 21. Lê aí, por favor, Bruno. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha aí, tá vendo? E ele já preparou, já vem nos preparando. Ele disse, ó, ele disse uma pessoa que confessou, uma pessoa que entregou, que colocou sua fé no senhorio de Jesus Cristo, né? E passou a servir, ele vai dizer assim, ele disse assim, olha, imediatamente, por causa da palavra, né? Por causa da palavra, viram as tempos de angústia e também perseguição. Ou seja, ele já estava dizendo aqui, ó, a pessoa recebeu a palavra com tanta alegria, mas quando veio a angústia e a perseguição por causa da palavra, abandonaram. Em vez de permanecer, né, abandonaram. Então Jesus já estava preparando aqui, dizendo assim, olha, independentemente de qualquer situação que você esteja vivendo hoje, você não pode negar a sua fé. Você não pode abandonar mais a sua fé. Que foi no caso dessa pessoa, esse tipo de coração, esse terreno que recebeu com muita alegria. Sempre eu digo assim, Tiago, eita, quando uma pessoa se converte, tá com muita alegria, eu digo, fica logo com cuidado aí, viu, Tiago? Porque são poucos, na verdade, que permanecem. Mas eu acredito no novo tempo, eu acredito assim num poder extraordinário, Bruno, do Espírito Santo, que as pessoas vão receber a palavra e vão ser estruturadas com a palavra assim, que pode vir o que vier, pode dar na canela, mas elas não vão desistir, elas vão permanecer fiéis. E se a sua fé, meu irmão, é a nossa fé, porque a fé não é viver todo o tempo na como é que chama? A bonança. Não é tudo indo bem, não. A fé justamente é quando nós estamos passando pelas situações desagradáveis e a gente permanecer, sem negar a nossa fé, sem recuar, sem desistir, sem olhar para trás, né, Bruno? Sem baixar a cabeça, né? Se a gente espelhar assim, olhar para esses homens de Deus, tanto que eles sofreram, tanto que eles foram maltratados, e alguns chegaram até a perder a sua própria vida e não negaram sua fé, né? E alguém, pastor, pode dizer... Ô pastor, o senhor falando assim parece muito fácil. E na verdade não é. Não é fácil. Você realmente renunciar, você está passando situações, porque cada situação é uma situação, né? É bem particular da sua vida, no contexto em que você vive, que realmente só quem sabe é Deus. Por mais que você comente com algumas pessoas, só quem vai saber é Deus sobre sua aflição, né? Então, pastor, como diz no versículo 21, né? Por causa da perseguição da palavra. Então, é frequente as pessoas dizerem, não, agora que eu entrei no evangelho... Parece que piorou. E tem uma leve impressão, né, de que se entrasse no evangelho, não, agora vou viver na presença do Senhor. Vai desfrutar de mansões, só de paz e alegria. Vai ser só harmonia com a família toda. Todo mundo vai aceitar e todo mundo vai se converter também, vai estar na igreja. Mas na verdade, quando eles esbarram na realidade dura, né, começa a fraquejar. E eu pensei que era diferente. Mas o próprio Jesus já alerta aqui, né? Por causa da perseguição, que vai ter perseguição. Se não tiver perseguição, então a palavra não se cumpre. Eu acredito assim, Bruno, se está tendo perseguição é porque você está dando fruto. É porque está funcionando. Tem aquele ditado, né? Só atira pedra numa árvore que dá fruto, né? É verdade. Justamente. E chegando aqui, que a gente está chegando na parte final, vamos ler aqui o versículo 22, né, agora?
que diz assim, ó, o que foi semeado entre espinhos. Essa parte eu acho muito maravilhosa, essa parte. Eu acho muito interessante. Eu me identifico muito com ela, porque assim, eu me pego muitas vezes assim, o próprio Senhor falando comigo, o Espírito Santo falando comigo dentro desse texto aqui, ó. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, é aquela pessoa que recebeu, né, com muita alegria também no coração a palavra. E ela vai indo bem, ela vai caminhando bem, mas ela se depara com as preocupações desta vida. Tá vendo? O próprio Jesus já está alertando as preocupações, ou seja, situações. Sedução das A sedução das riquezas, o desejo. Não é errado a gente prosperar, é bíblico, né? Abraão prosperou, José prosperou, a gente vê muitas pessoas que prosperaram na Bíblia, né? Mas a gente tem que entender o que é uma verdadeira prosperidade, que a gente não resume essa verdadeira prosperidade somente a dinheiro. Podemos dizer que é uma pequena porcentagem, né? Mas a palavra já nos alerta, como ele disse, ó, a preocupação, né, e a sedução pelas riquezas. Porque a gente às vezes, não, rapaz, eu queria crescer nisso, eu queria melhorar nisso e tal. Mas se a gente não tiver cuidado, Bruno, sabe o que é que vai acontecer? A gente começa a ficar sufocado. Porque essa palavra é justamente isso. Os espinhos sufocaram a semente e deixaram elas improdutivas. Então, a Bíblia diz aqui que a palavra não saiu dessa pessoa, não. Ela continua, mas não produz. Lê aí, pra tu ver. Qual versículo? O 22. O 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tá vendo? Ela termina atrapalhando da gente evoluir, ou seja, crescer espiritualmente. E a gente acaba vivendo uma vida cheia de angústia, preocupada, ansiosa, traz ansiedade. Hoje na consagração, eu estava ouvindo a consagração do ministério, Bruno, e o apóstolo Guto, ele contou um relato, é uma história, sabe? Mas uma reflexão, como uma parábola mesmo. Mas aquilo eu achei muito interessante, rapaz. Aquilo falou fortemente comigo, meu coração, e eu creio que essa palavra vai falar também ao seu coração fortemente. Ele disse assim, rapaz, tinha um senhor que acordou cedinho, foi trabalhar no campo, né? E ele foi fazer a limpeza lá do campo, né? Como é que chama a pessoa que cultivar, né? Foi cultivar a terra lá e o sol já começou a esquentar, isso de manhã, né? Mas o sol foi esquentando e ele parou um pouquinho para descansar, Bruno. E ele colocou a enxada e ficou com a mão em cima da enxada, parado no tempo, olhando para o tempo. E de repente passa um ônibus, né? Um ônibus cheio de gente e um motorista lá. E ele olha para um ônibus, né, passando, e ele diz assim, o agricultor disse assim, né? Mas rapaz, meu Deus, como eu queria ser esse motorista de ônibus. Nossa, porque ele tá ali, tipo assim, eu vou contar com minhas palavras, ele tá na sombra, sentado, o trabalho dele é leve, ele só faz abrir a porta, vive viajando e tal. Eu queria conhecendo lugares, coisa eu queria ser esse motorista. Aí ele disse que da mesma cena passa um carro de luxo passando pelo ônibus, do lado do ônibus, carrão de luxo, né? E o motorista do ônibus olha para aquele carro, já o motorista do ônibus, na mesma cena, olha para aquele carro e diz assim, mas rapaz, Senhor, eu queria ser esse cara ali, desse carro de luxo, viajar, descansar, ir para os lugares, Senhor, aproveitar, mas eu tenho a minha missão, tenho que cumprir aqui, levar o pessoal, né? Aí dentro da mesma cena, ele disse que o motorista do carro, o carrão lá que passou, não sei se era um carro importado, né? Ele olhou do lado e viu, sabe quem? O fazendeiro lá. Plantando lá, e ele disse, ô Senhor,
como eu queria ser aquele fazendeiro, ter minha chácarazinha, tá sossegado, é uma vida corrida, eu corro para um lado, eu corro para um outro, tem que resolver isso, resolver aquilo, Senhor, como eu queria estar na minha chácara, sossegada. Ou seja, às vezes a gente fica com tanta ansiedade por certas situações, mas a gente não está observando aquilo de bom que Deus está fazendo na nossa vida, né? No caso daquele homem lá, ele tinha uma vida sossegada, ele tinha uma vida tranquila. E é isso que a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Prestar atenção, né? Para que as situações da vida não venham roubar a palavra da gente a ponto de sufocar e deixar a gente frio sem produzir os frutos que Deus quer que a gente produza. Quer comentar alguma coisa, Bruno? A Bíblia fala de a sedução das riquezas, pastor. E realmente, nesse sentido aqui, as riquezas trazem uma sedução. O tempo todo as riquezas trazem sedução. Tenta nos seduzir, né? Imagina a comodidade que você pode dar para você e para sua família, tenta dar aqueles milhões. E aí, tem até uma outra parábola que Jesus lança sobre o reino dos céus. Semelhante a uma festa que vai dar e começa a convidar pessoas, só que os convidados não quiseram. Quando o moço daquele senhor foi convidar, né, foi chamar os convidados, um disse: eu não posso, rapaz, eu não posso agora porque eu acabei de casar e vou cuidar das coisas do casamento. Então, aí chegou para outro convidado, eram os convidados reais, né, os convidados do rei. Chegou para outro convidado e acabei de comprar uma junta de boi, vou treiná-la. Com suas atividades. Colocava uma desculpa, né? Visando ali apenas o seu futuro. Então, enxergava apenas o seu próprio umbigo, né? E aí terminou o rei ficando encabulado, né, em outras palavras. Aí chama todo mundo que quiser. Pode abrir, a festa é para todos agora. Quem quiser frequentar, só é chegar, só é querer. Então as riquezas, pastor, elas podem trazer um cuidado. Pode seduzir ao ponto de você se desviar completamente do caminho e praticamente você morrer trabalhando. Você passa uma vida toda, pastor, vivendo só para você, seus interesses e por dinheiro. Você agora não estava conquistando o dinheiro, mas o dinheiro, sem você perceber, já lhe conquistou há muito Bruno, tempo. Interessante, o apóstolo Guto, ele disse assim, o apóstolo Guto é o apóstolo do nosso ministério, né? Ele disse assim: rapaz, viva uma vida leve, viva uma vida em paz, tranquila, né? Tipo assim, aproveita o dia de hoje. Às vezes a gente tá tão olhando só para o futuro e a gente se esquece de aproveitar hoje. Se esquece de usufruir ali os nossos filhos, de dar um abraço, de dar um cheiro, né, de nossa esposa ali, né, quem é casado, de dizer assim: vamos curtir, vamos na praça, vamos. Não é, tem coisas que não tem necessidade nem de dinheiro, são, né, você pega ali faz um pouco de pipoca, faz um suco de limão ali, liga ali a televisão, assiste com a sua família, ou seja, você está aproveitando ali diariamente seu dia, né, e passa tão rápido, Bruno. Passa tão rápido que a gente não vê, né? E a gente está olhando muito para frente e deixando os pequenos detalhes, né? E quando passa, às vezes a gente vai se arrepender. Mas, rapaz, por que eu não aproveitei mais os meus filhos? Por que eu não aproveitei mais a minha família? Não tem como voltar, né? Mais atrás. Não tem mais como voltar, né? Então, assim, são lições que a gente está falando aqui, tirada da própria Bíblia, né? Estamos finalizando, tirada da própria Bíblia, mas que serve para nós mesmos nos policiar. Né? Porque eu estou dizendo aqui, trazendo isso aqui para mim mesmo. Eu acho que a pregação está valendo mais para mim do que para vocês. Né? Porque a gente não pode ser hipócrita. A gente tem que trazer isso como ensinamento para as nossas próprias vidas. Mas, pessoal, de tudo tem uma coisa boa aqui. Tem uma coisa boa, Bruno. Opa! É a semente que deu fruto. Eita, glória a Deus. É aquela pessoa que diz no versículo 23: entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Ela dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, é aquela pessoa que diz: rapaz, eu vou até o final, eu não vou desistir, eu vou permanecer. Né, e se concentrar ali no que é mais saudável, que é os tesouros celestiais, né? Não é que ela vai deixar o dia a dia, o seu trabalho, as coisas que ela tem que fazer, que nós temos que fazer, mas a gente tem que trazer isso como equilíbrio e dizer assim: eu vou permanecer, eu não vou desistir, né? Vamos segurar a peteca, vamos andar pela fé, que isso aqui é café pequeno, né? Se os discípulos passaram por coisas piores,
por que é que a gente não vai passar por isso, né? Então, é levantar a mão pro céu, pessoal, é agradecer a Deus e dizer assim, rapaz, é isso mesmo, eu vou aproveitar o dia de hoje, vou louvar o Senhor. Você que tá aí na sua roça, no seu sítio aí, aguando uma planta, né, fazendo alguma coisa aí, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus, né, agradeça a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu, né, com saúde, com paz, e isso é o que conta, isso é o que vai valer para a nossa vida, e acima de tudo, nosso nome está escrito no livro da vida, para que um dia nós possamos usufruir, maior vitória, né, da eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, né, e se você está aí nos ouvindo, quiser confessar Jesus como seu Senhor, repita comigo essa oração. Só basta você aí no seu lugar, no seu coração, aí você repetir essa pequena oração, mas uma oração que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para quando eu partir dessa terra, um dia eu possa viver a eternidade com o Senhor. Pai, pela minha fé em Ti, eu recebo o perdão dos meus pecados e Te recebo como único e suficiente Salvador. A minha vida a partir de hoje é Tua e eu creio no nome de Jesus que o meu nome está escrito no livro da vida. Sim, eu Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos os que têm nos acompanhado. Pessoal, a irmã Luciene, que sempre tem estado conectada. É de Vaneide, lá de São Vicente, né? A irmã Laís, lá do Ambó, conectada, Gleisiano do sítio, como é o nome do sítio lá de Gleisiano? Vocês são Centro Antigo, né? São Centro Velho, alguma coisa. Também está nos acompanhando. Aldenora também está no sítio nos acompanhando. Nosso querido irmão David, que não pôde estar aqui, mas está em Teixeira, está nos acompanhando. Um abraço. Querida Juliana, Malba, Kika, Emanuel, Lane, né, Marilene, Deisa, todo esse pessoal, Tiago, Joana Dark, toda essa galera que tem sido fiel aí, acompanhado esse programa, a irmã Graça também lá do Alto Santo Antônio, que tem nos acompanhado aí, os demais aqui que não dá para citar o nome, a irmã Lourdinha lá do sítio Cacimba de Roça, sempre tem nos acompanhado, está conectada. Um abração também para a irmã Edilma lá de Brejinho, que também não perde um programa, sempre está conectada, recebendo essa palavra e sendo abençoada. Então é isso aí, pessoal. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Um abraço no teu coração aí, que Deus te abençoe. Fica na paz e até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus. E para finalizar, o nosso querido irmão ali vai estar colocando o louvor abençoado. Curte esse louvor. O amigo Kleber também que mandou mensagem, né? Que Deus te abençoe e uma terça-feira próspera debaixo da presença de Deus. Fica na paz, pessoal.